Glória a Deus. Se é para o Senhor, pode ser mais forte, pode dar um glória a Deus, pode bendizer o nome daquele que reina, daquele que vive, daquele que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, amém? Aleluia, glória a Deus. Pode sentar. Aleluia, que bom estarmos nesse lugar, nessa noite. Diga para quem está do seu lado: eu estou feliz por você ter escolhido a melhor parte. Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6, verso 46. A seguir, Lucas, capítulo 6, verso 46 em diante. Enquanto você abre aí, queridos, sabe que nós temos culto fé às terças-feiras e tem sido maravilhoso. Sabe, sempre que você puder, e até quando você estiver cansado mesmo, sai de sua casa, vem participar do culto. Nós temos os GCs, as quintas-feiras, que são os cultos nos lares. É uma maneira de nós criarmos relacionamento. E às sextas-feiras, das 19 às 20 horas, nós temos um tempo de oração aqui. Gente, tem sido maravilhoso. Nós estamos orando pelo nosso país, mas eu vou dizer algo para você. Nessa sexta-feira, enquanto eu orava, como o Senhor aqueceu o meu coração, como o Senhor fez algo maravilhoso no meu coração. Então, venha participar, não seja um crente domingueiro, amém? Venha participar de tudo aquilo que nós temos desenvolvido como igreja, para que você faça parte disso. E nós estamos aí, também com algumas enquetes, que nós estamos colocando, acho que está nos aplicativos, está nos grupos, da igreja, no site também, acerca do culto fé. A gente está avaliando a possibilidade de, no ano que vem, mas certo, já para o ano que vem, avaliarmos isso para ele para quarta-feira, e também avaliando talvez uma mudança de horário no culto de domingo. Então, se você puder, dá uma olhadinha lá e dá sua opinião, ela vai ser importante, Nós queremos rever aí, talvez começar o culto um pouquinho mais cedo, e a gente quer a sua opinião, amém? Se achou aí? Lucas 6, 46, aliás, nós vamos ler até... Vai acompanhando aí, que nós vamos lendo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo derrubou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Você quer que o Senhor fale com você hoje? Quer mesmo? Então vamos fazer algo? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e falar para o Espírito Santo falar com você. Amém? Faça essa oração aí do seu jeito. Pai, nós estamos aqui nessa noite, tão felizes de estarmos aqui. Pai, esse tempo passa tão rápido. É tão bom estarmos na Tua presença. E nós precisamos tanto, Senhor, que o Senhor fale conosco. O Senhor conhece cada pessoa que entrou aqui nessa noite, cada pessoa que está nos assistindo pelas redes sociais, e aqueles que ainda vão assistir o culto durante essa semana, e talvez até durante aqui tantos dias, talvez daqui a alguns anos. Mas eu quero te pedir que essa palavra possa alcançar cada coração. Espírito Santo, traz uma palavra rema a cada coração que vai ouvir essa ministração. Que nós possamos mudar de nível nessa noite. Que nós possamos tomar uma decisão nessa noite. Que nós possamos dar uma resposta ao Senhor nessa noite. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com uma postura diferente. Nos ajuda, Senhor, a não sermos apenas ouvintes. Nos ajuda, Senhor, a termos um coração que absorve essa palavra e dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Porque o nosso coração está pronto. Diga, o meu coração está pronto. Nosso coração está pronto. Aleluia, glória a Deus. Esse é um texto muito conhecido. E Jesus, ele conta uma parábola entre dois homens, Obrigada, Lourdes. Dois homens, duas construções. E uma dessas construções, ela tem um projeto. É uma construção que a pessoa tem um porquê, ela tem um objetivo para fazer as coisas. Então, ela é construída sobre a rocha. Alguém cava ali, faz alicerces ali. Eu posso dizer que é uma construção intencional. E uma construção intencional tem um projeto. Agora, a outra construção, gente, é um puxadinho.
Você já viu uma construção que é um puxadinho? Vai, puxa daqui, puxa dali, arruma aqui, né? E esse texto ele vem dizer isso para nós, que essa casa que foi construída de qualquer jeito, um puxadinho, essa casa chegou uma hora que ela caiu. A casa cai quando a gente vive de puxadinho. Olha para o irmão que está do seu lado, arregala bem o olho para ele e fala, presta atenção, a casa cai quando a gente vive de puxadinho. O que o Senhor Jesus vem dizer para nós aqui é um segredo sobre como ser inabalável. Sabe por quê? Porque o Senhor, quando Ele nos chama e Ele projeta a nossa vida, Ele projeta para a gente ser inabalável. Deus, Ele não nos chamou e Ele não tem uma construção para nós, para a gente ser pessoas que fazem uma construção que vai cair, uma vida que em algum momento vai se perder. Esse texto, ele é claro. E ele não está falando de construção, ele está falando de vida. Porque Jesus está falando assim, ó, e eu vos revelarei a quem é semelhante a pessoa que ouve e pratica a minha palavra. Então ele não está falando de construção, ele está falando de vida, ele está falando de gente, ele está falando para mim, ele está falando para você. Ele está falando que a maneira com que a gente constrói a nossa vida vai definir se a gente vai ser uma pessoa abalável ou a gente vai ser uma pessoa inabalável. E eu não sei você, mas eu quero ser inabalável. Agora, por que a gente quer ser inabalável? O que é uma pessoa inabalável? Uma pessoa inabalável é uma pessoa que não é movida do seu propósito. Ela tem um propósito específico, ela tem um objetivo específico. Uma pessoa abalável é uma pessoa que ela é mexida. Uma maneira muito fácil de nós entendermos uma pessoa que permanece inabalável, eu não sei se alguns aqui talvez não vão lembrar, mas em 2004... nas Olimpíadas de Atenas, um atleta, né, Vanderlei Cordeiro, ele estava correndo lá a sua maratona, 42 quilômetros, gente. E ele estava na frente, ele estava numa média de 42 segundos à frente do segundo colocado. E sabe o que aconteceu? Chegou uma hora que ele já estava perto de chegar, o que aconteceu? Veio alguém e empurrou ele. E sabe o que ele fez? Voltou a correr. Agora, para pensar comigo. Eu não sei se você é bom de atividade física ou não, mas mesmo que você seja bom de atividade física, pensa comigo que para você correr 42 quilômetros em aproximadamente 2 horas e 10, e você já está quase no final, você está sem perna, sim ou não? Você está cansado. Mesmo um atleta, ele já está cansado. Agora, você imagina quando você está no final, sem perna, cansado, e alguém te empurra, tira você fora do seu propósito. O que passa na sua cabeça? Eu assisti uma palestra com ele, e ele fala sobre esse momento. E ele fala que naquele momento passou 1 milhão de coisas sobre a cabeça dele. Porém, ele tinha se preparado muito para aquela prova. Ele tinha se preparado tanto, ele tinha se visto tantas vezes. Quando ele treinava, ele fazia o exercício de se ver chegando, cruzando a linha de chegada. E então ele se levanta e ele volta a correr. E ele chega em 3º lugar e ele ganha uma medalha de bronze. E mesmo ele sendo um atleta muito conhecido, ele foi mais conhecido por essa medalha de bronze. E por uma medalha que ele ganhou em honra à atitude que ele teve, do que pelas medalhas de ouro que ele teve. Isso é ser inabalável, querido. É quando nada tira você do seu propósito. Agora, nós precisamos entender que o diabo, ele faz mais ou menos isso. O tempo todo, ele vem lançando setas, colocando pessoas que vão tentar nos tirar do nosso propósito. Nós estamos lá correndo a nossa maratona, e a gente já falou isso aqui diversas vezes. A nossa caminhada com Deus não é uma corrida de 100 metros. Não é aceitar Jesus e andar 1 ano. Não é aceitar Jesus e viver 2 anos. Não é aceitar Jesus e ficar feliz um tempo. Não. É uma corrida, é uma maratona. E então Jesus, ele vem ensinar para nós aqui que nós precisamos também ser pessoas inabaláveis. E como é que nós podemos ser inabaláveis? Jesus nos dá 4 passos aqui que nós podemos aprender sobre ser inabaláveis. A primeira coisa que a gente tem que entender, primeiro passo, é que quem constrói de maneira intencional começa do fim para o começo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que quem constrói de maneira intencional, constrói do fim para o começo. Não é isso. Um projeto não é isso. Você olha o projeto, depois que você olha o projeto, que você começa a construir, não é?
Porque você sabe quantos quartos vai ter. Vai ser uma construção muito grande para cima, você vai ter que gastar muito nos alicerces. Sim ou não? Queridos, nós precisamos aprender a olhar do fim para o começo. Jesus, ele começa no versículo 46 dizendo assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Se eu construo do fim para o começo, e eu quero que Jesus seja o meu Senhor, eu vou ter um tipo de construção. Agora, se eu não estou me importando com isso, certamente eu vou ter outro tipo de construção. Quem mexe com construção sabe disso. Gente, se você quer uma construção muito alta, talvez o que você vai gastar ali, ninguém vai acreditar quando passar naquele lugar e ver aquele terreno teoricamente sem nada, mas só você sabe o quanto você gastou ali, de tempo, de ferragem, de concreto. Por quê? Porque você sabe aonde você quer chegar. Você já percebeu quando uma pessoa está próxima de casar, né? O Bruno estava falando aqui, quando eu casei com a Larissa, não é só você, eu acho que uma boa parte das pessoas, ela se prepara para o casamento. E aí sabe o que ela faz? Quando ela está perto de casar, você chama ela para comer um lanche, ela fala, não estou podendo, cara, porque eu tenho um propósito. Eu estou me preparando para um fim, eu vou casar, então eu estou reservando tudo que eu tenho para isso. Quando a pessoa quer fazer uma viagem, quando ela quer fazer um curso, quando você tem um propósito. Então, pessoas que fazem construções, que vão caminhar para serem inabaláveis, a primeira coisa que a gente tem que entender, a gente tem que ter um fim, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Deixa eu falar uma coisa para você, a maneira que você está vivendo hoje, você vai colher os frutos daqui a alguns anos. A maneira que você está cuidando da sua saúde hoje, vai definir como vai ser a sua velhice. Isso te alegra ou te assusta? A maneira que você está tratando o seu cônjuge hoje vai definir como vai ser o seu casamento daqui a alguns anos, ou se você vai estar casado ou não. A gente precisa aprender a olhar as coisas do fim para o começo. A maneira com que você está lidando com as suas finanças hoje vai determinar como vai ser o seu futuro. Tem muita gente que ela não olha para isso. Ela acha que ela vai ser jovem a vida inteira. Vai ser jovem. Você não vai ser jovem a vida inteira. Você pode ter uma mentalidade de jovem a vida inteira. Mas você precisa entender que o tempo vai passar. E se você não se organizar, querido, você vai ser abalado. Isso tem que acontecer em todas as áreas da nossa vida. Não apenas na nossa vida espiritual, mas na nossa vida financeira. Nós precisamos entender isso. Na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Nós vamos falar sobre aliança, sobre relacionamento. Agora nesse evento de mulheres, no dia 9 de dezembro. Pode parecer uma coisa boba, mas eu conheço pessoas que não têm um amigo. Eu lembro de um senhor que uma vez estava entrando no ônibus, um velhinho. E aí, ele foi tão mal educado com o motorista. E aquele homem sozinho, sem ninguém. Sabe, querido, se nós não aprendermos a olhar a vida de trás para frente, nós vamos ser abalados. Tem pessoas que estão construindo hoje uma velhice de solidão, porque não aprende a olhar de trás para frente. E aí quando a circunstância chegar, porque você não construiu de uma maneira intencional, você não olhou o projeto, você não criou um projeto, foi vivendo de puxadinho a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Nós precisamos aprender. E se nós quisermos ter uma vida inabalável, se nós quisermos ser inabaláveis, é hora da gente olhar a nossa vida de trás para frente. E a pergunta é, aonde é que eu quero chegar? Como é que eu quero terminar a minha vida? Eu sei como eu quero chegar. Eu quero chegar no final, como Paulo, dizendo, acabei a carreira, completei a fé. Ele está falando, fiz tudo e eu não fui abalado. Nada me roubou. Ninguém que veio me empurrar na minha corrida conseguiu me tirar do meu propósito. Eu quero terminar como Ana. A Bíblia diz que ela era viúva. Ela perdeu o seu marido na sua juventude, mas ela continuou servindo ao Senhor em jejuns e oração. E quando Jesus nasce, a Bíblia diz que o sumo sacerdote não sabia do nascimento de Jesus. Os sacerdotes não sabiam do nascimento de Jesus. Mas Jesus foi revelado para aquela mulher. Sabe como eu quero chegar no final? Eu quero chegar como Simeão,
quando ele vê aquele menino e ele fala, agora o teu servo pode descansar. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, nós precisamos ter um projeto de vida. Eu pergunto para você, como é que você quer chegar lá na frente? Com uma vida de arrependimento, com uma vida de solidão, por causa da sua dureza, por causa da sua teimosia, por causa da inflexibilidade. Sabe por quê? Porque sobre essas coisas a casa vai à ruína. O primeiro passo, então, é exatamente esse. Nós precisamos aprender a construir de trás para frente. Nós precisamos olhar aonde nós queremos chegar e como nós queremos chegar. E a partir do momento que nós temos isso, então nós temos um projeto. Eu quero falar algo muito sério para você. Se você não sabe como você quer que aconteça na sua vida lá na frente, você está vivendo de puxadinho. Você está vivendo de puxadinho. E quando vem as chuvas fortes, naqueles lugares, naquelas comunidades, que são feitas de puxadinho, elas vêm à ruína. E eu queria que essa pergunta ficasse no seu coração hoje. Quem é você daqui a 15 anos? Daqui a 20 anos? Daqui a 50 anos? Eu estava conversando com um médico esses dias, há alguns meses atrás, e ele falou para mim o seguinte, a gente estava brincando sobre a questão de idade, e ele falou para mim o seguinte, hoje já é possível comprovar que as pessoas podem viver até 150 anos. Agora, de que maneira nós vamos chegar lá? Não é se nós vamos chegar, é como nós vamos chegar. Com um projeto definido ou com a casa em ruínas, abalados. Então o primeiro passo é ter uma construção de trás para frente, é ter um projeto. Fala comigo, o primeiro passo, para ser inabalável, é saber onde eu quero chegar. Segundo passo que eu quero que Jesus mostre para nós aqui, é um segredo para quem quer ser inabalável, é a gente ser firmado sobre a rocha. Uau, gente, olha que coisa mais linda. Atos capítulo 17, verso 28, Paulo diz assim, nele vivemos e nos movemos. Veja, ser firmado sobre a rocha, querido, não é você ter uma lista de regras, de faça ou não faça. Não, não, esquece. Isso não cabe para quem é firmado sobre a rocha. Estar firmado sobre a rocha é estar escondido em Deus. O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, dentro do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Sabe o que fala isso? Fala de proximidade. Fala de proximidade. É impossível você estar firmado sobre a rocha e ter um relacionamento à distância. Para você ser firmado sobre a rocha, você tem que estar dentro do próprio Deus. Estar na rocha é se relacionar com Deus, como quem tem uma aliança com Ele, como quem quer conhecer cada dia mais. É não se contentar com algumas migalhas na presença, é buscar a glória de Deus. Gente, estar na rocha é estar no próprio Deus. Sabe que quem está firmado na rocha não se contenta nem com os milagres, porque se não for o próprio Deus não está bom. Sabia disso? Quem está firmado na rocha, os milagres, está bom, mas não é só isso. Moisés mostra isso para nós. Quando Moisés, depois de ter vivido tantos milagres, ele vem e ele pede para o Senhor, ele fala assim, mostra-me a tua glória. E sabe o que o Senhor fala para ele? Moisés, ninguém pode ver a minha glória, ninguém pode ver a minha glória e permanecer vivo. E então o Senhor fala para Moisés assim, Moisés, mas tem uma rocha ali, ó. Eu vou te colocar na fenda da rocha, e quando eu passar, eu vou cobrir você, e você vai me ver pelas costas. Deixa eu falar uma coisa para você, quando nós estamos firmados na rocha, nós vamos desejar a glória de Deus. E do mesmo jeito que Moisés foi colocado naquela rocha fendida, e aquela rocha fendida aponta para Jesus, a nossa rocha que foi fendida, para que nós possamos estar dentro dele, e para que nós possamos ver a glória de Deus. Aqueles que vão ser inabaláveis, vão ser pessoas que não vão se satisfazer só com milagres.
Milagre é pouco demais para quem tem um coração apaixonado pela rocha. Moisés viu as 10 pragas acontecendo, 10 milagres acontecendo, mas ele já tinha visto a sarça ardente, ele já tinha visto o seu cajado se transformando ali, ele já tinha visto o sinal dele colocando a mão no peito e se tornando em lepra, ele já tinha visto o mar se abrir, ele já tinha visto codornizes virem do céu, ele já tinha visto pão, mas nada disso satisfazia, porque quem está na rocha, sabe que não tem nada melhor do que a própria glória de Deus. Pessoas que se satisfazem com milagres, pessoas que buscam ao Senhor por causa de um emprego novo, por causa de uma melhora no casamento. Queridos, tudo isso é legítimo e o Senhor tem para nos dar, mas acredite, pessoas que buscam ao Senhor somente por causa daquilo que Ele faz, uma hora não vai ter mais nada, ou então não vai acontecer como você está esperando, porque o nosso Deus não é o gênio da lâmpada, Ele não é um escravo nosso. Pelo contrário, Ele tem propósitos com a nossa vida. E esses propósitos são para o nosso crescimento. E muitas vezes Deus vai nos dizer não. Mas aqueles que são apaixonados, aqueles que estão firmados na rocha, aqueles que estão na fenda da rocha, aqueles que estão fazendo a sua construção na rocha, eles não vão se satisfazer somente com milagres. Eles vão fazer como Jacó. Senhor, não é só a bênção. Ele queria ser abençoado, era a sua natureza, não era uma bênção física. Nós precisamos entender que só milagres não vão satisfazer um coração de quem está firmado na rocha. Quando construímos uma vida sobre a rocha, não é só para Ele que nós estamos construindo. Não é só para Ele. Cada vez que eu começo a fazer essa construção, talvez nessa noite você está aqui, você já viveu tantos milagres. Certamente, se você parar para pensar, e eu te aconselho a fazer isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente vive um tempo meio desanimado. É tão bom, como diz Jeremias, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Você precisa trazer à memória aquilo que o Senhor já fez. Você vai descobrir que essa canção que foi ministrada aqui, agora na hora dos dízimos, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Eu posso não entender o que Ele está fazendo, mas Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Eu sei de onde Ele me tirou. Isso basta. Então Ele não precisa me provar mais nada. Eu só quero estar na fenda da rocha. Eu só quero ter uma construção na rocha. Primeira coisa que nós entendemos então é que eu preciso saber que eu quero Ele como Senhor. Eu preciso construir de trás para frente. Mas a segunda coisa é que eu preciso entender quem é a rocha e o quanto eu amo essa rocha. Isso vai ser fundamental para o nosso terceiro passo, para sermos inabaláveis, que é a gente não se compara. Esse texto diz para nós que existe uma pessoa que ela faz uma construção sobre a rocha. Agora, projeta para nós aí o versículo 48, por gentileza. Ele diz para Jesus, ele vai dizer que uma pessoa que constrói sobre a rocha, ela tem mais trabalho. Gente, fala sério. Cavar numa rocha é fácil? Olha só, é semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. É mais fácil ou mais difícil do que cavar sobre uma terra comum? É mais difícil. Então, esse texto ele vem dizer para nós também, que depois no versículo... ainda nesse texto ele diz, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar. Mas olha o que diz o versículo 49. Olha o que diz o versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. Veja, o rio veio só para quem construiu a casa sem alicerces? Não. Mateus capítulo 7, quando ele fala sobre isso, ele fala, vieram os ventos, vieram as chuvas. Então deixa eu dizer algo para você. Quem constrói a sua casa sobre a rocha, quem se torna inabalável é gente que não se compara.
Ele não se compara. Eu não quero saber se o outro faz mais ou faz menos. Eu não quero saber se enquanto eu venho na oração das 7, a pessoa está no WhatsApp. Eu não quero saber se enquanto eu venho no culto da manhã e venho no culto da noite, tem gente indo para a praia. Eu não quero saber se enquanto eu estou indo num GC, enquanto eu estou doando meu tempo. Eu não quero saber. O que eu quero saber é que eu estou construindo a minha casa sobre a rocha. Eu não quero saber se o justo ou o injusto está vindo rio, está vindo chuva. Eu não me comparo. Eu não me comparo, porque eu sei a minha referência, e a minha referência é a minha rocha. Eu estou nesse lugar, eu estou na fenda da rocha, e eu só tenho olhos para Ele. Eu não quero saber se o outro faz mais ou faz menos, se aquilo é justo ou é injusto. Eu quero saber que os meus olhos estão nele. E quando os meus olhos estão nele, pode vir chuva. Veio para mim, veio para o outro. Queridos, nós estamos vivendo um momento no Brasil crucial, terrível, onde parece que o que é injusto que está certo. Deixa a gente quase doido, dá quase nó no cérebro. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que a justiça dos homens falhe, a justiça do nosso Abba não falha. Ainda que nós não vejamos com os nossos olhos aqui as coisas, talvez a gente não entenda, mas nós precisamos continuar firmados na rocha. Nós precisamos continuar firmados na rocha. A gente não se compara, a nossa referência é o Senhor. Nós precisamos entender isso. Porque vai haver momentos em que a construção de quem tem uma vida com Deus e quem aparenta ter parecerá igual. Vai ter momento que eu já ouvi gente falar assim: mas parece que não adianta nada. Depende. Parece que não adianta nada, você vai lá, faz tudo certinho. O que é fazer tudo certinho? Querido, eu tenho um alvo. Meu alvo é agradar o meu Abba. Eu tenho um projeto, eu não vivo de puxadinho. Eu quero agradar, eu quero arrebatar o coração do meu Abba quando eu o adoro. Então eu não estou preocupada se o outro fez ou deixou de fazer. A gente tem que parar de se comparar. Puxa, mas parece que não adianta, né? A gente está fazendo tudo certo e acontece, querido, vão vir os rios, vão vir as chuvas para um e para outro. Tudo depende do projeto. Tudo depende do seu objetivo final. Se o seu objetivo final é somente ter um puxadinho para os dias quentes, quando está difícil eu vou para o Senhor. Não, deixa eu falar algo para você. Para sermos inabaláveis, a gente não tem que ter outra referência senão a nossa rocha. Nós precisamos entender que nós, muitas vezes, vai parecer que nós estamos sendo injustiçados. Vai parecer que a gente está sendo injustiçado. Vai parecer que quem não tem o Senhor, que quem não serve o Senhor, vive melhor. Vai parecer que as coisas não estão onde deveria estar. Mas eu quero dizer isso para você. Se você quer ser inabalável, pare de se comparar. Não compare a sua vida com a de mais ninguém. Sabe que essa é uma coisa linda nas maratonas? Para quem corre, você nunca pode se comparar com o outro. Sabe por quê? Cada um está num momento, cada um está num tempo. Tem um que começou agora, tem um que está há maior tempo, tem um que corre 42 quilômetros em 2 horas, tem outro que gasta 2 horas para fazer 5 quilômetros. E está tudo bem. Então olha bem no olho, na bolota, como diz meu marido, olha na bolota de quem está perto de você e fala: para de se comparar. Isso vai te roubar. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos terminar a nossa vida como esses homens que nós falamos aqui, como Moisés. Como Moisés, que ninguém nem encontrou aquele homem. Nós precisamos ter um projeto para arrebatarmos o coração do nosso Abba, do nosso Deus. Pararmos de nos comparar com pessoas. E aí, a gente começa a ver que mesmo pessoas que são espirituais, pessoas que amam a Deus, quando eu falo de pessoas espirituais, eu falo de pessoas que têm uma comunhão com Deus. Elas muitas vezes são abaladas por uma coisa que é interessante, que são as emoções. Você já percebeu isso? Você já percebeu que tem crente que na primeira pisada de pé, o bicho vira porco-espinho, o gatinho vira porco-espinho? Deixa eu falar uma coisa para você.
Não se pode ter uma vida inabalável se as nossas emoções forem flutuantes. Esse é o nosso quarto passo. O segredo para quem quer ter emoções dirigidas pelo Espírito Santo. Pessoas que não têm as emoções dirigidas pelo Espírito Santo vão ser pessoas que têm emoções flutuantes. Quanto crente que eu conheço que são roubados totalmente quando o assunto é emoção. Na primeira buzinada, trânsito é uma coisa de louco, né? Posso ouvir um amém? Gente, tem gente que só é crente. Uma vez eu vi um desenho do Pateta, gente. Velho, esse eu nem vou perguntar quem já assistiu. Mas o Pateta, ele era um senhor todo de terninho, chapeuzinho. Parece que alguém falou que lembra disso aí. Você lembra? Ah, obrigada, Marcelo. Aí, a hora que ele entrava no carro, ele virava um monstro. Posso contar um segredo pra você? Tem crente que é assim. Tem gente que não domina as suas emoções. Grita com os filhos, feito louca, feito louco. Não tem paciência com os filhos. Não tem paciência com ninguém. É roubado nas suas emoções. Tem gente que quando se sente injustiçado, mostra a que veio. Eu não aguento esses crentes que falam, daí desci da cruz. Filho, você nunca subiu na cruz. Porque essa história de crente que sobe e desce da cruz é porque ele nunca subiu. Porque se ele tivesse subido, ele nunca ia querer descer. Para com esse negócio. Vai se converter. Querido, nós precisamos entender que não é só o nosso espírito que se converte. A nossa alma passa por um processo de conversão. E a nossa alma é a sede das nossas emoções. Uma pessoa que não domina suas emoções é uma pessoa abalável. É uma pessoa que facilmente se desestabiliza. Tem crente que ama Jesus, mas é totalmente vulnerável. Na primeira vez que ele se sente injustiçado, na primeira frustração, o bicho vira um rinoceronte. É um negócio de doido. A pessoa joga tudo para o alto. Tudo para o alto. Quantas pessoas deixaram de viver os seus ministérios? Porque se sentiram ofendidas, se sentiram frustradas, mas na verdade foram feridas nas suas emoções, não tiveram domínio sobre elas. Quando nós abrimos mão dos nossos alvos. Quando foi que nós abrimos mão dos nossos alvos de propósito? Quando foi que você abriu mão de viver o propósito de Deus para a sua vida? Sabe quando? Quando as suas emoções foram afetadas. Foi quando você se sentiu injustiçado, quando você ouviu uma palavra que você falou, quer saber? Para mim chega. Queridos, quando Jesus nos chama, Ele nos chama para um processo. Para um processo, e esse processo, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo vem dizer como que é esse processo. Ele fala, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz assim, rogo-vos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo vem dizer assim, olha, eu rogo-vos pelas compaixões de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo. O que é o vosso corpo? É a boca, é o que eu falo, são os meus braços, é a minha mão, são os meus olhos, é tudo que há em mim. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto racional. Querida, a maneira que você trata o seu marido é um culto racional a Deus, ou é um culto racional às suas emoções? Você só faz o que você quer. Pessoas que só fazem aquilo que querem são pessoas abaláveis. Querido, a maneira que você trata a sua esposa é um culto agradável a Deus? Ou é um culto agradável a você mesmo? Você só faz o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Pais, a maneira que você trata os seus filhos é um culto agradável a Deus? Ou é um culto agradável a você?
Pessoas que valorizam as suas próprias emoções e vivem para satisfazer a si mesmo são pessoas abaláveis, porque no primeiro não que você tiver, deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês, gente, nós nunca vimos tantos adolescentes e jovens cometendo suicídio. Você sabe por quê? Porque são adolescentes e jovens que não aprenderam a ouvir não. Não aprenderam a ouvir não. Aí quando a primeira namorada, ou o primeiro namorado, a primeira circunstância diz não, quer morrer. Por que quer morrer? Porque não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com frustração. Querido, se você não entender a seriedade disso, a importância de você colocar as suas emoções aos pés da cruz, se você não entender que você vai ter que dizer não para você mesmo, você vai ser abalável. Você vai construir a sua casa sobre a areia. Sabe por quê? Porque o nosso adversário não tem escrúpulos. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar justamente a área onde é a sua fragilidade. E eu pergunto para você, qual a área da sua fragilidade? Você não tem domínio próprio? Pois está na hora de você colocar isso diante do Senhor. Quando você vê você está gritando, deixa eu contar um testemunho para vocês. Algumas semanas, alguns meses atrás, eu estava numa circunstância em casa e eu estava assim, já no limite, né? Só quem tem filho entende isso. Tem uma hora, parece que, eu falo que filho, ele consegue tirar o seu melhor e o seu pior. Eles conseguem, não sei o que acontece. Tira de dentro da gente assim, ó. Quando você vê, saiu. É um amor, uma coisa de doido, mas tem hora, gente, que quando você vê, você fala o que você não devia, você fala da forma que não devia. E eu lembro que teve um dia que eu detesto grito. Eu detesto casa com grito. Eu não gosto de grito na minha casa. E aí, eu dei um grito com o João Pedro. Mas dei um grito. Que assim, eu gritei com ele e eu fiquei mal. Mas eu fiquei tão mal. Isso era perto da hora do almoço, que eu não quis nem almoçar. Acabou comigo. E aí ele ficou chateado e tal. Ele falou, mãe, você não quer almoçar? Eu falei, não quero nem comer. E eu tirei o restante daquele dia, fiz uma consagração ao Senhor. E eu falei, pai, na minha casa não. Eu não sou assim, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. E então eu orei ao Senhor. E no final daquele dia eu chamei ele e eu pedi perdão para ele por ter falado com ele daquela forma. Mas, pastora, você não tem que pedir perdão? Tenho. Sabe por quê, queridos? A nossa vida é uma construção. Tudo que você fez hoje, tudo que você deixou de fazer hoje, tudo que você tem feito na sua vida, você está construindo algo ou você está destruindo algo. Então, quando eu estou me relacionando com os meus filhos e eu ajo de uma maneira errada, e eu vou lá, e eles sabem o que é certo e o que é errado, porque eu vou cobrar isso deles, eles vão me ver na igreja, né? Vão nos ver em algumas circunstâncias. Na nossa vida, ninguém conhece a gente melhor que os nossos filhos. Queridos, meus filhos vêm aqui, eles nos ouvem pregando, eles veem as pessoas. Se eu não for de verdade, se o Marcos não for de verdade, a primeira pessoa que vai saber disso são meus filhos. Tem muito pai que não quer vir para a igreja, tem muito filho que não vai para a igreja por causa do que ele vê em casa. Não tem amor pelo Senhor. Então, quando você erra, e nós vamos errar, amém? Entenda isso, nós vamos errar. E eu falo isso para os meus filhos. Olha, a mamãe errou com você. Eu quero que ele entenda que um dia ele também vai errar. E que ele também pode pedir perdão. Eu quero que ele entenda que o meu padrão não sou eu, o meu padrão não é ele, mas o meu padrão é o Senhor Jesus. Querido, eu quero dizer isso para você. Não seja dominado pelas suas emoções. Talvez exista uma área na sua vida emocional que está te dominando. Mas nós precisamos nos perguntar. Eu gosto muito e eu sempre cito esse texto, mas eu quero citar ele novamente. Quero que você guarde isso no seu coração. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Melhor é o longânimo, ou seja, aquele que tem um ânimo longo, do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Meu irmão, se você não dominar as suas emoções, elas vão dominar você.
Então, esse passo ele é muito importante. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós começamos esse processo. É um processo onde a nossa alma vai ser transformada. Então, eu preciso ter um antes e depois. Crente que não tem antes e depois tem alguma coisa errada. Eu preciso ter alguma transformação na minha vida. Se antes eu era uma pessoa sem paciência, eu preciso colocar isso diante do Senhor. Se antes eu era uma pessoa que não tinha domínio próprio, eu preciso colocar isso diante do Senhor. Se antes eu era uma pessoa que eu não conseguia dominar a minha língua, agora eu preciso colocar isso diante do Senhor. A minha alma precisa ser transformada. Sabe por quê, queridos? Porque só há duas construções possíveis. Ou ela está fundamentada na rocha, ou ela não está. Ou a nossa construção tem a ver com o fato de Jesus ser o Senhor da nossa vida. Não foi isso que nós lemos no versículo 46? Como vocês me dizem, me chamam de Senhor. Então a pergunta é, no seu projeto, Jesus é o seu Senhor? Porque se Jesus é o meu Senhor, e Jesus é o seu Senhor, então eu não vivo de puxadinho. Eu tenho um projeto definido. E esse projeto envolve fazer a vontade de Deus, consagrar a Ele as minhas emoções, olhar para mim e ver o que está errado. Seja honesto. O que te rouba? A falta de reconhecimento? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor te conhece, amém? Mas o diabo também. E se nós não nos conhecermos, nós vamos ser abaláveis. Porque eu vou ignorar, eu vou querer ignorar aonde eu estou sendo, posso ser roubado. E eu preciso entender que eu preciso olhar para mim e me perguntar, o que me rouba? A preguiça? Sabia que muitas vezes nós estamos sendo preguiçosos? E isso pode nos abalar, porque o Senhor às vezes está nos esticando, nos puxando para fazer algo, e a gente fica lá naquele cozimento lascado. Hashtag fica a dica. Tem gente que não serve na obra de Deus de preguiça. Gente, é sério. Acorda para a vida. E eu amo vocês também. O que te rouba, querido? O prazer. Eu quero fazer. Eu não senti no meu coração. Meu bem, o dia que você sentir seu coração, você infarta. Não é para você sentir nada no seu coração. Nós não fomos feitos para viver de prazer e de sentimento. Querido, quem vive de sentimento é uma pessoa abalável. Quem vive de sentimento é abalável. Eu vou se eu sentir um arrepio. Vai para o Alasca, então. Você vai sentir um arrepio de lascar. A gente precisa entender que o chamado de Deus para nós é algo forte, é profundo, é estarmos firmados sobre a rocha. Você foi feito para ser inabalável. Você e eu fomos feitos para ser inabaláveis. E dentro desses 4 passos eu quero te perguntar de novo. Como é que você quer estar daqui a 15 anos? Como é que você quer estar daqui a 15 anos? Na fé, na vida financeira, no seu casamento. Como é que você quer estar daqui a 15 anos no relacionamento com seus filhos? Será que você vai ser aquela pessoa que os teus filhos não vão nem te ligar? Você sabia que tem pai que está construindo isso hoje? Sabia disso? Às vezes eu vejo pais que reclamam, nossa, meus filhos nem me ligam. Mas ele não sabe que ele plantou. Como é que você quer estar daqui a 15 anos? Se você tem um projeto, é hora de você pensar nele. E se você não tem um projeto, é hora de você pensar sobre isso. Feche seus olhos. Eu quero perguntar isso para você. Você tem um projeto? Se você tem um projeto, o que você está fazendo? Quanto que você está cavando? Quantas vezes você corre com vontade ou sem vontade? Quantas vezes você lê a Bíblia com vontade ou sem vontade? Quantas vezes você corre com vontade ou sem vontade? Quantas vezes você ora com vontade ou sem vontade?
Quantas vezes você serve com vontade ou sem vontade? O que é que você está deixando de fazer para viver esse propósito? O que é que você está fazendo enquanto todo mundo está fazendo outra coisa? Porque quem constrói sobre a rocha provavelmente não vai ser todo mundo. Será que a comparação não está te abalando? Será que você não está achando que você está fazendo demais? Quando na verdade o Senhor está te esticando e quer que você faça mais ainda. As tuas emoções estão sendo transformadas pela palavra? Porque se não tiver, se você não tiver um antes e depois, talvez você não esteja firmado sobre a rocha. O Senhor me trouxe e te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu projetei você para você ser inabalável. Mas você é quem decide como será essa construção.